Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Casa de Francisco de Assis, a nossa casa acolhedora de oração, de trabalho. Que todos se sintam acolhidos nessa noite de trabalho, de estudos. Boa noite também a todos que nos assistem de casa. E vamos dar início à nossa reunião lendo a página de preparação Ânimo Sempre, do livro Palavras do Coração, Psicografia Altivo Panfiro, ditada por Dr. Herman. Ânimo sempre. Trazemos a todos uma palavra de encorajamento, para que ninguém desista de lutar, de trabalhar no bem, de vencer o mal que teima em permanecer junto aos corações humanos. Tu que lutas, que sofres, tu que trabalhas, não te esqueças, estás amparado por Deus e por Jesus. Se por acaso as dificuldades e os problemas forem tão grandes que te pareçam insuperáveis, recorda-te sempre da bondade de Deus, que vela por todos nós. Não te deixes abater, nem te deixes amofinar. Deus é o Pai, e as lutas hão de encontrar fim um dia. Diante de homens que agem de modo inconsiderado e diante das nações que agem altaneiras sobre outras nações, dominando-as e tomando-lhes à força as riquezas, não esqueçam, tudo passa, tudo segue. Os homens já se perturbaram muito e passaram também. Aqueles outros que souberam permanecer venceram, superaram, caminharam na direção do bem permanente. Que todos nós, que estamos aqui, envolvidos nas tarefas do estudo e da paz, não nos esqueçamos de que tudo passa, menos Deus. Que Ele nos ajude, abençoe e fortaleça, e que dê a todos a confiança, a certeza de que o bem será feito, a despeito de todos os gestos contrários. Que Deus fique conosco, agora e sempre. Então, vamos à nossa prece inicial, pedindo as bênçãos para todos os trabalhos de hoje. Deus, querido Pai, de amor, bondade, misericórdia, Jesus amigo, Jesus irmão, médico das nossas almas, nosso mestre e conselheiro de todos os momentos, Francisco de Assis, mentor da nossa querida Casa Espírita, e toda a falange franciscana, trabalhadores desta noite aqui presentes, pedimos as bênçãos para todos os trabalhos que serão realizados aqui nesta noite, mesmo aqueles que ainda são invisíveis aos nossos olhos. Que todos nós que recorremos a essa casa de amor possamos nos sentir amparados em todas as nossas necessidades. Pedimos também pelo nosso querido companheiro Wagner, que vai trazer essa noite o estudo do Livro dos Espíritos, que ele possa ser intuído sempre nas boas palavras, dentro do Evangelho do querido Mestre. E que todos nós que aqui estamos possamos ficar atentos aos ensinamentos da noite de hoje. Então pedimos, queridos irmãos, que permaneçam conosco durante todo o nosso trabalho. Graças a Deus. Então, hoje temos o nosso companheiro Wagner Rabelo, que vai nos falar do Livro dos Espíritos, as questões 920 a 933, felicidade e infelicidade relativas. Bom trabalho, Wagner. Boa noite. Meus irmãos, vamos agradecer a Deus, nosso Pai eterno e celestial, e ao nosso querido Mestre Jesus, essa oportunidade maravilhosa e misericordiosa de estarmos aqui, reunidos,
em seus nomes, na presença desses amigos da espiritualidade superior, para estudarmos mais um pouquinho sobre os seus ensinamentos, à luz da doutrina espírita. Vamos rogar ao nosso Mestre amado que esteja envolvendo os nossos corações abrindo, para que através do amparo dos nossos benfeitores e guias espirituais, façamos um estudo com a maior clareza. Praticamente nós estamos entrando na quarta parte do Livro dos Espíritos, que é Esperanças e Consolações. E aí nós vemos que a quarta parte, ela que foi a matriz do livro O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Porque é isso mesmo, esperanças e consolações. Esperança de quê? De que nada é determinado num sentido espiritual, para o espírito. O progresso é infinito. E consolações? Consolações de quê? Tudo passa, como nossa querida mãe Maria de Nazaré respondeu à súplica de Chico Xavier. Isso também passa, tudo vai passar. Por quê? Porque tudo é transformação. Tudo faz parte dessa engrenagem de progresso do espírito. O mundo é transformação, porque a matéria é transformação. E se a matéria é transformação, com toda certeza, nós, espíritos imortais, não somos diferentes disso. Quando Jesus, na sua belíssima, aquilo era uma poesia, sua belíssima poesia, quando ele fala sobre olhar os passarinhos do céu, olhar os lírios do campo, e aí no finalzinho ele sempre fala, se o Pai dá tudo que o passarinho necessita, se a erva do campo, belíssima como ela é, e é uma erva que depois se vai ao forno, imagine vós, que são seus filhos, suas criaturas, ou seja, espíritos imortais. Então, de qualquer maneira, tá? Principalmente para nós, espíritos, não existe essa questão de você ficar parado. Não existe o parar. Há o progresso sempre, até mesmo como nós estamos na rebeldia. E esse primeiro assunto, que é sobre justamente as felicidades e infelicidades relativas, por quê? Por que relativas? Porque ela vai depender justamente de uma coisa fundamental que está em cada um de nós. É o patamar espiritual do espírito. Ou seja, o seu degrau moral, o seu degrau de compreensão sobre a vida e sobre tudo. A utilização, dentro dos seus atos, das suas ações, do livre-arbítrio, no seu modo de viver. Nós vamos ver que em determinadas respostas, vai estar dizendo assim, olha, o que é felicidade para uns, é infelicidade para outros, e vice-versa. Por quê? Porque cada um de nós vamos ser aqueles que vamos direcionar as nossas felicidades e as nossas infelicidades. Porque cada um de nós estamos dentro de um padrão individual
moral. Agora, existe as felicidades eternas, que aí já são os tesouros imperecíveis que Jesus veio nos trazer. Aí já é outra situação. Já é questão de valores. E na primeira pergunta, nosso professor Kardec, ele já inicia assim: o homem pode gozar na terra de uma felicidade completa? Não. Visto que a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele suavizar seus males e ser tão feliz quanto é possível. Porque o que é realmente felicidade completa? Porque ali, nosso professor Kardec, ele não está perguntando sobre a felicidade relativa, ele está perguntando sobre a felicidade completa. E o que é ser feliz completamente? Ser feliz completamente está lá na segunda parte do livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina, os espíritos felizes. Por que eles são felizes? Porque todos os atos e ações que eles praticaram estão de acordo com o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos, aqueles itens do homem de bem. Todos eles ali, se não praticaram 100%, mas no mínimo praticaram 99%. Daqueles itens ali morais que Jesus nos trouxe, que Kardec esmiuçou colocando ali para nós, nesse capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então ali é uma felicidade completa. Por quê? Porque justamente eles vieram e fizeram, aprenderam com a prática, não naquela encarnação, com toda certeza, em várias reencarnações, aprenderam com a prática e vieram fazer aquilo que Jesus nos falou: vim fazer a vontade de meu Pai que está nos céus. Então isso é ser feliz completamente. E o homem aqui na terra, ainda a maioria de nós, a grande maioria de nós, com certeza também, estou incluindo, sem exceção nenhuma, sem exceção nenhuma, a grande maioria de nós ainda não conseguimos ser felizes completamente. Ainda precisa ainda de algumas reencarnações, e a gente fala algumas, né, pegando bem por baixo, reencarnações, para completar aqueles itens do homem de bem e serem felizes completamente. Mas estamos caminhando. O mais importante é isso, é termos despertado. É termos despertado, esse que é o mais importante. Nós não podemos perder tempo pensando no tempo que eu perdi, não. Nós temos que pensar e focar no agora. O que já despertamos e o que precisa ainda despertarmos. E dar continuidade a esse despertar. Esse é o nosso objetivo agora. Porque aquilo que passou, passou. Claro, as questões de nós viermos aí para frente, tá? Reparar é uma outra situação. Mas o objetivo desse nosso despertar é isso, é começar essa reparação. Primeiro, com certeza, veio o arrependimento. Do arrependimento tivemos forças e coragem de partir para a expiação, e da expiação vamos partir para a reparação. E é isso que nós precisamos focar agora, no momento. É que já despertamos, independentemente de quanto está sendo o grau do nosso despertar,
independentemente o quanto nós estamos errando. O mais importante é isso, é focar que nós estamos reconhecendo os nossos erros e estamos agora no esforço de corrigi-los, de nos melhorarmos. E na segunda pergunta, aí sim, nosso professor Kardec começa a entrar nessa parte da felicidade e infelicidade relativas, que aí já começa a entrar na questão moral do homem. Concebe-se, que é a 9:21, concebe-se que o homem será feliz na terra quando a humanidade estiver transformada. Mas, enquanto isso, cada um poderá garantir para si uma felicidade relativa? O homem é geralmente o artesão da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele se poupa de muitos males e se proporciona uma felicidade tão grande quanto comporta sua existência grosseira. Aí na notinha, nosso professor Kardec coloca aqui para nós, olha, o homem que está bem compenetrado de seu destino futuro, não vê na vida corporal senão uma estação temporária. Para ele é como uma parada momentânea numa hospedaria ruim. Ele se consola facilmente de alguns aborrecimentos passageiros de uma viagem que deve conduzi-lo a uma posição tanto melhor, quanto melhor tiver feito antecipadamente seus preparativos. É esse despertar que nós tocamos aqui, que nós chegamos. É esse despertar desses valores imperecíveis que Jesus veio nos trazer. E através desse despertar nesses valores, nós vamos preparar o nosso futuro. Porque para que muitos irmãos ainda estão presos nas felicidades perecíveis, ainda vai haver muito sofrimento. Para aqueles irmãos que só ainda estão vendo o seu futuro, só é o que ele angariar aqui no planeta, em questões materiais, ainda serão ainda muitos infelizes, por justamente não ter despertado para a vida do espírito imortal. Como o nosso professor coloca aqui, o homem que está bem compenetrado de seu destino futuro, ou seja, aquele que já despertou para a vida do espírito imortal, para ele, a felicidade é esse despertar, é esse reconhecimento, e ter essa consolação. Olha a consolação aí, de saber que se agora, nesse momento, nessa vida atual, ele está com dificuldade familiar, uma dificuldade financeira, uma dificuldade de saúde, aquilo ali ele está se preparando para, no futuro, não vir mais com essas dificuldades. Aqueles companheiros que ainda estão cegos nesse sentido moral, não vê futuro. O futuro para eles é o que está nessa vida, acabou. E aí o que acontece? Acontece o que vai acontecer com todos nós que ainda estamos aqui como encarnados, vamos a desencarnar. E muitos desses irmãos ou já vão despertar, aprendendo que nada do que eles valorizaram aqui como seus tesouros materiais vão poder carregar consigo, ou não despertam ainda e continuam desencarnados mesmos, presos ainda nessas mesmas situações, presos nas suas casas,
presos nos seus carros, presos nas suas vidas sociais. Isso eles vão descobrir mais tarde que é uma infelicidade. Foram muito infelizes, como nós descobrimos. Ninguém aqui começou já, reencarnamos agora com essa compreensão sobre esses tesouros imperecíveis de nosso Mestre Jesus. Não foi nessa vida que nós viemos com essas compreensões, não, já trabalhamos já isso em reencarnações anteriores, passando pelas expiações, primeiros arrependimentos, passando pelas questões de desesperos morais, aflições morais, e começamos a trabalhar esse despertar no arrependimento, na expiação e na reparação. Isso foi um trabalho que não começou nessa encarnação, com toda certeza. Já estamos vindo aqui já em diversos corpos fazendo esse trabalho. Vamos reparar e vamos assim analisar rapidamente, mentalmente, quantos irmãos estão no momento ainda sem a compreensão de estar fazendo o que nós estamos fazendo. Estudando o Evangelho do Cristo, com a clareza da doutrina espírita, numa quinta-feira de feriadão. Mas, então não temos o direito de nos divertir, de passear? Temos sim o direito de nos divertir e passear. Mas é por exatamente já estarmos despertos nesses valores novos que estamos aprendendo, que são os valores imperecíveis que Jesus veio nos trazer, que muitas das vezes abrimos mão de passear para estarmos aqui, estudando o Evangelho do Cristo, renovando as nossas energias, através de um passe da espiritualidade superior, através do médium. Quantos irmãos ainda não estão tendo ainda essa compreensão? Muitos irmãos. E muitos irmãos, mais à frente, virão, sim, a ter essa compreensão. Mas até lá, vão passar por todo esse processo infeliz que nós passamos. Nós passamos por esse processo. Por isso hoje nós estamos aqui, porque já acordamos. Então a felicidade e a infelicidade vai ser sempre relativa, no sentido de que vai depender do degrau moral do espírito. Quais são os valores para o espírito? Ou seja, somos espíritos individuais, quais são os nossos valores para cada um de nós? E o que aqueles valores irão nos levar? A partir do momento que nós despertamos para isso, nós não conseguimos voltar mais, olhar para trás, no sentido de sentir saudade, de voltar ao estado anterior. Não. Com toda certeza, quando nós realmente abrimos o nosso coração para Jesus, é como ele falou, colocamos a mão na charrua e não olhamos mais para trás. Por quê? Porque nós vamos sentir a felicidade desses novos valores. Nós vamos sentir a felicidade da nossa transformação.
independentemente da situação que estamos passando no momento. Muitos de nós podemos estar individualmente, que aí são coisas individuais, passando por situações terríveis, situações de muita aflição, mas só o conforto que a doutrina espírita nos dá através do Evangelho do Cristo já transforma os nossos corações e nós começamos a ver uma felicidade lá na frente, por estarmos passando por essas situações. Antes de passarmos aqui para a próxima pergunta, que eu coloquei aqui para nós, uma vez eu trabalhei, hoje eu não trabalho mais na vigilância, mas trabalhei muito tempo na vigilância, e trabalhava, uma das firmas que eu trabalhei, uma das empresas que eu trabalhei, ela prestava serviço, terceirização, para uma instituição bancária grande. E eu trabalhava no complexo central, no prédio administrativo dessa instituição bancária. Eu trabalhava à noite, porque alguns setores desse prédio, como era o prédio central, administração central, alguns setores, alguns serviços eram 24 horas. Né? E nunca esqueci que uma vez, como era de noite, né, tinha uma certa liberdade de poder ler um livro, né, porque não era uma coisa externa, era interno, dentro do prédio, então tinha uma certa liberdade de poder ler um livro. Eu levava meus livros, né, na época não existia Kindle, então eu levava mesmo um livro físico e fazia minhas leituras na madrugada. Eram 12 horas, né, tinha que ficar acordado, só na hora do descanso que dava para descansar. E nunca esqueci, uma vez, que a guia espiritual falou para mim assim: meu filho, você não tem a ideia da quantidade de irmãos que ainda caminham, perambulam aqui, nessa organização, nesse prédio, desencarnados, achando que ainda estão trabalhando. Ternos, gravatas, com as suas pastas. Muitos irmãos, achando que ainda estão trabalhando. Então é isso que nós colocamos um pouquinho antes de raciocínio. Muitos irmãos ainda não despertaram para essa realidade da vida, do espírito imortal. Ficaram presos naquilo que eles achavam que eram felicidades para si. Mas não é. É aquela felicidade perecível, temporária. E ali eles estão sendo muito infelizes. Por quê? Porque vão despertar. E aí, quando desperta, vem aquele arrependimento, no sentido de quanto tempo perdeu. Quem, com certeza, a grande maioria aqui, se não todos, se não assistiu o filme Nosso Lar, já pelo menos leu o livro, ou vice-versa, quando, eu esqueci o nome do médico, não sei se foi o irmão Clarencio, ou se foi o médico, né, ele tem até um nome, acho que ele até tem um nome meio espanhol, esqueci o nome desse médico, que André Luiz pergunta assim: mas quanto tempo eu fiquei nesse estado? No umbral? Esqueci o nome desse médico. Aí falou assim, La Luna, acho que é La Luna, uma coisa assim o nome desse médico.
Odeluna, uma coisa assim. Aí ele virou para ele e falou assim, André, foi uns 8 a 9 anos. Ele, por quê? Porque ele não sentiu esses 8, 9 anos passar. Não sentia o tempo, não sentia nada, estava ainda preso naquela situação, preso naqueles valores que ele achava que era felicidade para ele. Então, são essas questões que nós estamos trazendo aqui, tá? De nós nos esforçarmos para valorizar aquilo que nós conseguimos. O que é que nós conseguimos? Já despertamos para isso, para os valores imperecíveis, já despertamos para a realidade da vida do espírito imortal, aprendendo que nós não estamos aqui somente para ter uma vida social intensa, mais intensa no sentido de trabalhar para render bastante lucros, para ver o melhor casamento para nós, termos as melhores casas que pudermos conseguir, os melhores carros. Não estamos. Precisamos disso tudo. Até mesmo aquele que não tem carro, mas ele precisa ter um meio de locomoção, que é o ônibus. Então, precisamos disso tudo que a matéria nos oferece. Precisamos desses recursos todos, mas são para o nosso progresso espiritual. Não podemos viver para esses recursos. Precisamos viver com esses recursos, mas não viver para eles. Na 922, exatamente, eu vou até falar, mas acabou que os irmãos, graças a Deus, nos inspiram e a gente acabou até adiantando essa questão e a resposta, que o nosso professor Kardec pergunta assim na 922. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a infelicidade do outro. Aí vem a pergunta. Há, entretanto, uma medida de felicidade comum a todos os homens? E os espíritos respondem, com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. É o que nós precisamos ter. Que aí sim iremos ser felizes. Por quê? Relação à vida material é termos equilíbrio em tudo. Podemos utilizar de tudo, no sentido de tudo que nos leve para o bem, mas com equilíbrio. Com equilíbrio. Com equilíbrio. Porque até para amar, precisamos ter equilíbrio e lógica. Não é aquela lógica científica, não. É a lógica de saber amar. Até para amar. Porque quem falou isso? Jesus. Jesus. Jesus que nos falou isso. Aonde, Wagner? Aquele que amar mais o seu pai ou sua mãe, os seus filhos ou suas filhas, mais do que a mim, não são dignos de mim. Ou seja, se o seu amor começar a transgredir as leis divinas, é um amor que vai te dar infelicidade. Então precisamos ter equilíbrio em tudo. E na parte moral, é consciência tranquila e a fé no futuro. Queremos mais felicidade do que essa? Quando nós recebemos uma resposta do plano espiritual,
Aí o companheiro espiritual está dizendo, calma, meu filho, tudo vai passar. Trabalha, estuda. Estamos orando por você. Oraremos juntos. Quer uma felicidade maior do que essa, saber que nós temos aí irmãos abnegados, trabalhadores da seara do Cristo, nos ajudando, nos impulsionando para o nosso progresso moral, nosso progresso espiritual. Muitos irmãos queriam ter um pouquinho só desse pequeno conhecimento que nós estamos tendo agora. Porque muitos irmãos, com a falta de enxergar essa pequena luzinha que nós estamos vendo da fé no futuro, acabam se suicidando. Acabam tirando a própria vida por não ver esperança, por não ver essa pequena luzinha no fim do túnel. Essa pequena luzinha que nós estamos vendo agora. Então, precisamos valorizar muito o tempo que nós estamos no momento atual. E como? Nos esforçando, praticando, nos esforçando para praticar o Evangelho do Cristo, levar isso à frente, como exemplo. E toda vez porque cada vez mais que nós vamos, independentemente de ser uma pessoa com uma mediunidade ostensiva ou não, todos que estudam, se esforçam para praticar o Evangelho do Cristo, está sendo um instrumento para Jesus, independentemente da sua mediunidade, se é ostensiva ou não. Então, com certeza, quando nós estamos nos esforçando para nos melhorarmos, para praticar os seus ensinamentos, vamos cada vez mais sendo instrumentos melhores na sua mão. E volta e meia vai aparecer um companheiro para conversar conosco. Quantas vezes não acontece isso, de companheiros virem e se desabafar conosco, abrir o seu coração para nós? Quantas e quantas vezes? Muitas das vezes aquele companheiro estava ali com ideias suicidas. Já estava ali em volta com pensamentos, achando que tudo não tinha mais jeito para ele. E muitas das vezes um sorriso, um abraço, ou você somente escutar, já tira ele daquela posição mental, daquela situação que ele está preso. Uma vez aconteceu comigo, eu estou trazendo um exemplo, mas de nenhuma maneira trago exemplos sobre mim, né, me querendo elevar, de nenhuma maneira, até porque temos que ter sempre isso na consciência, 99% é o amparo dos amigos da espiritualidade superior. A nossa parte sempre será 1%. Sempre será 1%. 1% é o estudo, o esforço de praticar o Evangelho e assim por diante. Então, uma vez, acabou fazendo um bate-papo, como eu estou fazendo aqui, com vocês, e acabou a palestra, acabou a reunião. Quando eu saí lá da tribuna, que eu estava já me dirigindo quase para ir para... era na própria casa que eu pertenço no sentido de ser trabalhador da casa. Quando eu estava saindo, que uns 15 minutos depois, ia começar um outro estudo, que eu estava indo para esse outro estudo, se aproximou uma companheira de nós e falou assim:
Wagner, obrigado. Tudo que você falou era que eu queria ouvir. Aí começou a contar a história dela, começou a contar a história, e chorou, e contou a história, né? Aí eu vi, o tempo já tinha, o outro estudo já tinha começado, mas tudo bem, vamos embora, nada é por acaso, vamos lá. E ela falou, no final, ela de novo, muito obrigado, me deu um beijo, me abraçou e foi embora. Eu não disse uma palavra de nada, não deu tempo. Mas por quê? Não era para falar, era só para ouvir. Então, meus irmãos, isso pode acontecer e acontece com qualquer um que já está se esforçando para praticar esses valores imperecíveis que Jesus veio nos trazer. E aí vamos dar mais uma adiantadinha, que também o tempo está adiantando junto conosco. Eu vou dar uma puladinha, porque são grandes, né? Eu vou lá para... Não vou nessa aqui não. Eu vou antes tocar nesse assunto aqui. 926. A civilização, ao criar necessidades novas, não constitui uma fonte de novas aflições. Os males deste mundo são proporcionais a necessidades factícias que criais para vós. Aí já os Espíritos respondendo. Aquele que sabe conter seus desejos e vê sem inveja o que está acima de si, poupa-se de muitos desenganos nesta vida. O mais rico é aquele que tem menos necessidades. Você vai, procura um celular, compra um celular. Aquele celular, tu já escolheu ali, ele já, ainda mais hoje em dia, uma facilidade, você entra no Dr. Google, no professor Google, coloca ali o celular que já vem a marca, com todas as especificações, características, tu já escolheu ali, ele já vai te atender, você vai comprar ele. Daqui a uma semana, a mesma empresa está lançando um novo. Não, eu quero ter aquele. Aí vai e você compra aquele. E aí fica assim. Isso é uma felicidade aflitiva. Aflitiva. Para aquele que não despertou ainda, não reconhece ainda isso. Ainda não tem essa visão, mas é uma necessidade aflitiva. Porque justamente está aqui, olha, nessa questão que os Espíritos trouxeram para nós, necessidades factícias. Se eu já tinha um que me atendia, só porque saiu outro mais moderno, por que eu vou desfazer daquele que me atende para ter um outro mais moderno? O meu não está tão velho assim. Então, é esse equilíbrio que nós precisamos ter. Porque senão vamos ficar nesse círculo vicioso de procurarmos cada vez mais. Vamos procurar o computador, procuramos o computador. Existe de diversos computadores, com diversos valores e diversas marcas. Se aquele de 2.500 me atende, por que eu vou querer aquele de 3.500? Porque ele tem mais isso e isso. Eu não vou usar aquilo. Mas muitos irmãos compram. Por quê? Porque ele diz que tem isso, isso e isso, e aquela marca é a tal marca. Não, mas é porque o fulano lá tem um igualzinho. Sim. Aí você vai procurar saber, ele é estudante de engenharia. Claro, ele precisa ter um computador potente para aqueles software que ele vai usar para fazer os seus estudos de engenharia. Mas, o que eu sou? Um usuário médio. Eu vou fazer algumas coisinhas ou outra no Word.
Então, são essas situações que nós precisamos ver. Agora, claro, a civilização, no sentido científico, vai estar sempre construindo coisas novas, cada vez mais modernizado. Por quê? Porque esse é o progresso. Esse é o progresso intelectual, cada vez mais modernizar. Mas nós precisamos ficar atentos a essas situações. Por quê? Porque muitas das vezes a mudança de uma série para outra, de um modelo para o outro, não é tão grande assim. Mas por que são feitas essas mudanças? Muitas das vezes é para atender às nossas necessidades factícias. Tem uma coisa que se usa muito no meio industrial, e aqui nós estamos trazendo somente como exemplo, né? Que é aquele backup, aquele back que é feito, né? Feedback que é feito sobre as coisas que nós compramos. Isso é importantíssimo, sim, porque ao mesmo tempo que vão sendo feitas correções, é usado para corrigir, para melhorar um produto, ao mesmo tempo as indústrias vão vendo as nossas necessidades. Só que, cada vez mais, nós colocamos ali comentários de necessidades factícias, elas vão construindo dentro dessas nossas necessidades factícias. Elas vão investindo dentro das nossas necessidades factícias. Então, muitas das vezes, nós alimentamos essa engrenagem desenfreada da indústria, muitas das vezes. Um fato importante, se pensarmos no produto, na matéria, realmente não tem muito a ver com o assunto, mas no raciocínio tem. Só vende drogas porque as drogas são procuradas. Só vende cigarro porque o cigarro é procurado. Só vende bebidas alcoólicas porque as bebidas alcoólicas são procuradas. O dia que nós, e a grande maioria da civilização, despertar que a felicidade não está nessas coisas e não procurarem mais, não vão mais ser fabricadas, porque ninguém vai mais comprar. Se ninguém mais comprar, por que fabricar? Então, são essas situações que precisamos exemplificar para levar a vários e vários outros irmãos que ainda não estão ainda com esses pensamentos, ainda não enxergaram ainda esses valores, mas que eles ainda não enxergam nessa reencarnação. Não tem problema. O que nós conseguirmos jogar de semente, essas sementes ficarão. E um dia elas já irão abrochar, né, que se fala, né? Irão se abrir. 10 minutinhos, né? É rápido o tempo. E é isso, meus irmãos, que Jesus fez conosco. Toda vez que nós temos a oportunidade de fazer esse comentário, nós gostamos de dizer que Jesus, ele não conversava, ele não falava com corpos de carne. Ele falava para espíritos imortais. Então, ali que ele estava jogando há mais de 2000 anos, ele sabia que só ia começar a se abrir as sementes que ele estava jogando em nossos corações há mais de 2000 anos, ele sabia que só ia começar a abrir há mais de 2000 anos.
ali há mais de 2000 anos que elas já estavam já naquele clímax de desabrochar ali a flor. E todos os seus seguidores, trabalhadores, fiéis, apóstolos, Dr. Bezerra de Menezes, Francisco de Assis, Eurípides Barçanufo e muitos outros fazem assim, agem assim. Por quê? Porque nós somos espíritos imortais. Graças a Deus. As nossas situações não serão resolvidas nessa reencarnação, nem na próxima. Vão precisar de várias reencarnações, graças a Deus, para nós resolvermos. Porque, se tivesse tudo numa só, não ia conseguir dar um passo à frente. Não íamos conseguir dar um passo à frente. Falta, ali para mim está 21, é isso? Falta 9 minutinhos. Então, nesses 9 minutinhos, vamos nas duas últimas perguntas. Porque na sociedade, as classes sofredoras são mais numerosas do que as classes felizes. Nenhuma é perfeitamente feliz e o que se julga ser a felicidade esconde frequentemente pungentes aflições. Eu, uma vez, a nossa casa, ela, como outras casas, como a Leão Denis também, e outras casas também, tinha uma loja lá em Copacabana, que era alugada essa loja, né? E outras casas alugavam essa loja para ficar um período de bazar, era ali em Copacabana. E uma das vezes, teve um período, né, que minha escala de trabalho na época era totalmente outra, então eu participei muito desse trabalho, que às vezes ficava lá 15 dias, né? Aí ficava lá como colaborador 2 dias, 3 dias, nessas 2 semanas. E tinha já um carro, que era um companheiro da própria casa, que tinha uma van enorme, aquelas vans para 17 pessoas, e aí usava para tudo, colocava tudo naquela van. E muitas das vezes voltando, né, que aí quando chegava no último dia, recolhia-se tudo e levava embora, né, para entregar a loja para outra casa, que no dia seguinte já era outra casa que ia assumir. E uma das vezes eu voltando, esse companheiro gostava muito de ir, apesar que era o melhor caminho mesmo, né, que era dia de semana, pela lagoa. Aí uma vez eu olhando, realmente, você olhando ali a orla da lagoa, nós vamos ver condomínios belíssimos, prédios ali belíssimos. Você vê, muitas das vezes, que no máximo uns 2 apartamentos por andar. E uma vez eu pensando assim comigo, porque você começa a despertar para esses valores. Muitas das vezes você faz um comentário, aí tem alguns irmãos que, é inveja. Não, não é inveja, não, é despertar para esses valores. Aí eu fiquei observando, eu falei assim, quantas tristezas às vezes não pode ter dentro dessas paredes? Me veio esse pensamento. Mas não é que, tá vendo, porque mora ali, então, não é isso não. É porque a verdade é essa. Muitas das vezes a gente vê aquela coisa maravilhosa, que é bonito realmente de ver, apartamentos bonitos, realmente são. Mas muitas das vezes não há felicidade nenhuma dentro daquele apartamento, dentro daquela família, dentro daqueles irmãos que moram ali. Então é isso que o nosso querido irmão veio nos dar de raciocínio, né? Iniciando essa resposta. Depois ele continua aqui, o sofrimento está em toda parte. Entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que as classes que chamas sofredoras
são mais numerosas, porque a terra é um lugar de expiação. Quando o homem tiver feito dela a morada do bem e dos bons espíritos, ele aí não será mais infeliz e ela será para ele o paraíso terrestre. É que eu não estou me lembrando exatamente, então estou meio assim de comentar. Mas eu conheço uma história que eu já ouvi mais de um companheiro falar, do nosso querido irmão, seu Altivo Panfiro, que foi presidente por muitos anos, praticamente um dos fundadores, né, do Centro Espírita Leão Denis, né, e continua sendo trabalhador, presidente, administrador no plano espiritual, com certeza. E ele, uma história que ele contou em uma das palestras, eu já ouvi mais de um companheiro trazer esse exemplo dessa história, que era de uma companheira lá da Malé, da obra social Antônio de Aquino. Era uma assistida, que ela tinha umas 5 ou 6 crianças, né? E as 5 ou 6 crianças eram especiais. E uma vez, isso, olha, tem anos, porque a Malé ainda era pequena, né? A obra social ainda era pequena, e uma vez choveu tanto ali no bairro que ele acabou ficando preso lá, o seu Altivo. Né? Ele que fechava tudo, era um dos que fechava tudo para ir embora, e acabou ficando preso. Essa companheira foi e convidou a ele, né? Porque o senhor não passa a noite na minha casa? Ele até falou, ai meu Deus do céu, com aquelas crianças todas, ele sabia que a casa era pequena, ele foi lá passar a noite. Acabou passando a noite, que não tinha realmente como ele sair dali para ir embora para sua casa. E ele, quando chegou lá, ele ficou deslumbrado da felicidade que ela cuidava das crianças, do carinho que ela tinha com as crianças, o carinho que ela tinha com a casa. O carinho que ela tinha com a casa. Então, meus irmãos, sempre vai a felicidade, e a felicidade realmente sempre vai ser de acordo com o patamar psicológico e moral do espírito. Agora, que a grande diferença está nas felicidades perecíveis e imperecíveis. As imperecíveis são aquelas que, para muitos, é uma coisa, é uma tragédia. Mas para aquele que está ali passando, aquilo para ele está sendo um bálsamo. Um bálsamo que ele está notando em si que virá totalmente transformado, aprendendo novos valores. Encerrando, que eu tenho só 1 minuto e meio, né? Nós temos um companheiro chamado Jesus Gonçalves. Vou ser rápido, tá? Nosso companheiro Jesus Gonçalves, né, trabalhador espírita, divulgador espírita, escritor, poeta, ele teve a rancenice desde jovem e passou praticamente sua vida inteira nas colônias, isso lá na década de 30, que era muito mais, uma coisa muito mais fechada como é agora. E ele conheceu, teve conhecimento, conseguiu conhecer Chico Xavier, mas assim por correspondência. E se correspondia muito com Chico Xavier. Correspondiam. E volta e meia ele mandava fotos, né? E muitas das vezes nas fotos ele fala, Chico, ó, né? Aquela coisa bem, ele falando com bastante humor, né? Falando assim, Chico, não repara não, hein? Estou diferente da foto anterior. Aí quando vi a foto, estava sem o nariz.
Aí a outra foto, Chico, olha, dessa vez estou sem as orelhas, hein? Porque a hanseníase foi comendo tudo. Ele desencarna e mais à frente, uma vez Chico, lá no Centro Espírita Uberaba, né, em Uberaba, trabalhando, né, ele veio uma luz se aproximando e aquele espírito com uma áurea enorme de luz branca se aproximando, entrando pela porta do centro, que ele olhou assim, quem é você, meu irmão? Aí ele falou, Chico, sou eu, Jesus. Aí ele passou um poema, que é um poema, o título é Agradecimento. Eu só peço perdão, depois eu passo para a Renata tenta passar aí no YouTube, botar o nome do livro, que depois eu falo o nome do livro. É um poema, Agradecimento. E aí ele conta a história de quem ele foi. Jesus Gonçalves, uma das suas reencarnações, foi o general visigodo, ou, no caso, bárbaro, Alarico. Aquele que invadiu Roma e que Santo Agostinho teve que ir lá pedir por misericórdia para que ele não tocasse nas mulheres e nas crianças. Mas todos os homens ele massacrou. E aí ele veio aí, se arrependeu através dos séculos, veio a expiação e com certeza reparou tudo para vir com esse espírito todo de luz, que ele se transformou. Tá? Desculpe por ter passado o horário, obrigado por me ouvirem e muita paz a todos. Agradecemos ao nosso companheiro Wagner pelo estudo da noite. E hoje, como é a primeira quinta-feira do mês, é o dia que fazemos a prece para os nossos irmãos desencarnados antes do trabalho dos passes. Então, vamos ter aí um minutinho para a gente fazer a nossa prece individual e depois passaremos o trabalho dos passes. Senhor Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, pedimos neste momento que encaminhe para os nossos queridos amigos, parentes, companheiros desencarnados as nossas orações, os nossos sentimentos de amor, de saudade, que todos eles, querido Mestre Jesus, possam ser amparados pela espiritualidade amiga e trabalhadora. Graças a Deus. Peço agora os médios que se posicionem para o trabalho dos passes. Jesus, querido amigo, Francisco de Assis e toda a falange franciscana trabalhadora na noite de hoje, pedimos agora, no momento do passe, que seja derramado sobre todos nós as bênçãos que tanto necessitamos para as nossas dificuldades físicas, morais e espirituais. Pedimos ainda que da farmácia espiritual seja derramado também sobre a água que está para fluidificar o remédio que tanto necessitamos para o nosso corpo físico. Graças a Deus.
amor sem fim. O céu nos destes e as estrelas claras, nosso irmão sol, nossa irmã a lua, nossa mãe terra, com frutos, campos, flores, fonte de vida de tua criatura, que generosa reluz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. O desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ah, Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido.
perdoando, que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Assim, querido Mestre Jesus, Francisco de Assis e toda a falange franciscana que trabalhou na noite de hoje junto a nós, agradecemos todas as bênçãos que foram derramadas sobre nós nesta casa de amor, a todos os trabalhos que foram executados nesta noite. E que todos nós, Senhor Jesus, possamos sair daqui alegres, perseverantes, harmonizados, confiantes no futuro e principalmente com o exemplo do nosso querido Francisco de Assis, determinado, alegre e perseverante. Graças a Deus. Francisco de Assis, guia dileto, aqui ou ali, na relva ou asfalto, graças é sua casa. Francisco de Assis, guia dileto, aqui ou ali, na relva ou asfalto, graças é sua casa. Ouvi
pássaros cantam, o céu se encanta, tem nova flor, perfume de amor, templo da fé, é sua estrada. Quando crianças choravam, homens sangravam, recitou com a vida, palavras e atos, trabalho e amor, é sua estrada. Francisco de Assis, guia dileto, aqui ou ali, na relva ou asfalto, graças, é sua casa. Francisco de Assis, guia dileto, aqui ou ali, na relva ou asfalto, graças, é sua casa. Vem comigo, venha logo, traga o seu olhar pra essa empreitada onde todos podem trabalhar. A paz, a paz, a paz, a paz. Com o teu esforço, com o meu esforço, vamos construir esse edifício que ninguém há de destruir. A paz, a paz, a paz, a paz. Vem comigo, traga a sua alegria de viver, sua esperança, a sua certeza no vencer, e vamos construir a paz e o amor, e vamos construir um mundo melhor, e vamos construir a paz e o amor, e vamos construir um mundo melhor. A paz, a paz, a paz, a paz.
Estejamos como irmãos, compartilhando amor no fundo do coração. Espírito de Deus, não há prece que se apresse. Estejamos em oração para elevar o pensamento e deixar Deus falar ao coração. Espírito de Deus, virtude dos céus, não há prece que se apresse. Em oração para elevar o pensamento e deixar Deus falar ao coração e deixar Deus falar. Espírito de Deus, virtude dos céus, não há prece que se apresse. Estejamos em oração para elevar o pensamento e deixar Deus falar ao coração. Espírito de Deus, virtude dos céus, não há prece que se apresse. Estejamos em oração para elevar o pensamento e deixar Deus falar ao coração e deixar Deus falar. Que todos sejam bem-vindos ao concerto divino na casa do Pai. Tem algum aviso? Então, gente, domingo, dia 17, esse agora o outro, né? Tem um evento aqui de manhã, às 10 horas, o evento da mocidade, chamado Fazendo Arte. Então, todos estão convidados, principalmente os jovens, para conhecer o trabalho da mocidade. E, no dia 30, teremos o seminário, às 9 horas da manhã, um seminário também sobre mediunidade. Estão todos convidados também, tá? Cola o papelzinho lá na porta da geladeira para não esquecer. E uma boa noite a todos.